O que acontece por aqui? Jorge Pereira, obrigado por ter vindo e por estar aqui connosco nos próximos minutos em conversa a falar de uma instituição de grande qualidade. O que é, afinal, a Sércio Marante? Antes de mais, boa tarde. Obrigada pelo convite também à ENFM e também boa tarde aos ouvintes desta rádio. A Sércio Marante, como acabou de dizer, é uma instituição, e sabemos disso, uma instituição de referência na área social. Estamos a falar de uma instituição que começou em 1980, um ano antes ela foi constituída, a 23 de maio de 1980, mas anteriormente houve todo um trabalho que foi desenvolvido pelos seus fundadores até que fosse constituída em escritura pública a 23 de maio de 1980 esta cooperativa. Pelas mãos, principalmente do António Pinto Monteiro. O que é o António Pinto Monteiro? O que é que representa para a instituição? António Pinto Monteiro é um rosto desta cooperativa. Foi ele o principal obreiro desta instituição, para a qual ele trabalhou muito e fez com que ela pudesse hoje ter este tamanho e esta dimensão na área social. Foi ele o fundador, foi ele o sonhador desta obra e que procurou sempre prestar o melhor serviço a todas aquelas pessoas que necessitavam deste apoio na área da deficiência. É essa a finalidade da instituição, que se mantém ao longo destes quase 35 anos? É essa a sua missão. Procuramos dentro da área social responder àquilo e que se enquadra nos nossos estatutos, responder a determinadas problemáticas que existem no Conselho que possam ser respondidas também por nós. A nossa missão é promover o desenvolvimento de atividades em vários domínios da intervenção, visando sempre os direitos de igualdade e de oportunidade destas pessoas que realmente necessitam dos nossos serviços. E sem dúvida que é aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia e por isso nós sabemos que procuramos todos os dias prestar um serviço de qualidade às pessoas que estão connosco. Tem alguma ideia do que era feito no início e quantas pessoas tinha? Sim, eram poucas? Eram poucas pessoas, ou seja, a cooperativa foi, nestes que vamos fazer agora, dia 23 de maio de 2015, vamos fazer os 35 anos e ao longo destes anos a cooperativa foi aumentando, o número de pessoas foi aumentando, o número de serviços foi aumentando e também a parte financeira, como é óbvio, foi aumentando. Estamos a falar de valores, neste momento, de uma realidade totalmente diferente que era em 1980, quando ela iniciou. Ela iniciou como uma escola de educação especial, em que acolhia crianças que vinham das escolas, que eram encaminhadas pelas escolas com as devidas autorizações das entidades que tutelavam este serviço e tinham professores destacados e auxiliares. Era uma escola de educação especial e foi assim que a SERSE iniciou. Face depois àquilo que as direções consecutivas que foram passando pela SERSE foram percebendo o que havia de necessidade depois para aqueles jovens, porque a idade deles também ia avançando e iam necessitando de outras respostas e por isso é que foram surgindo outros serviços também na SERSE Marante. Nessa altura, na década de 80, as pessoas com deficiência eram praticamente escondidas dentro de casa. Como é que era isso? Sim, sem dúvida. Conheço alguns casos porque eram relatados também. Estas pessoas eram escondidas. Os pais tinham vergonha de trazer uma criança à rua com deficiência. Ela era incapaz da família de a levar a um café, a um restaurante. Penso que isto mudou totalmente. Apesar que hoje em dia ainda há algum preconceito, mas não tem nada a ver com
com aquilo que acontecia na década de 80. Houve uma evolução, sem dúvida, muito grande. E hoje em dia as coisas são totalmente diferentes. Hoje em dia temos pessoas, possamos dizer, inclusivas, ou seja, há uma inclusão, estas pessoas estão integradas na nossa comunidade, na nossa sociedade. Elas hoje em dia vão ao restaurante, elas hoje em dia vão ao shopping, e nós também procuramos no nosso dia-a-dia integrá-las e fazer esse trabalho que é importante e é fundamental para que eles possam adquirir comportamentos adequados aos contextos onde estão inseridos. Sente que têm colocado as pessoas com algum tipo de deficiência que frequentam a vossa instituição num patamar de igualdade de oportunidades? Por menos procuramos fazê-lo. A nossa missão também é essa. É lutar para que estas pessoas tenham as mesmas igualdades, tenham os mesmos direitos e tenham aquilo que qualquer cidadão pode ter. Sabemos que nem sempre isso é uma realidade. Agora, no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, procuramos fazer isso. E também naquilo que toca à Cerce Marante, no nosso dia-a-dia, aquilo que nós podemos proporcionar a estas pessoas, jovens, adultos também, procuramos fazer esse trabalho, proporcionar coisas que eles tenham o mesmo direito que outras pessoas. Têm criado oportunidades de emprego? Temos procurado integrar estas pessoas. Aliás, temos um serviço que o objetivo depois é integrar estas pessoas no mercado de trabalho. Temos o Centro de Formação e Reabilitação Profissional, onde estas pessoas têm uma formação e depois teórica e prática, que o objetivo e aquilo que é o resultado final que nós esperamos é que estas empresas onde estes jovens estão a fazer o estágio, depois a formação prática em contexto real de trabalho, possam depois ser contratadas, e isso tem acontecido. Há empresas com sensibilidade e há empresas que nos dizem que não estão arrependidas pelo facto de terem ficado com estas pessoas, inclusive até o contrato, porque elas se calhar produzem tanto ou fazem um trabalho tanto igual ou melhor que outras pessoas, porque elas gostam de mostrar que são capazes, e isto traz maior rentabilidade depois no trabalho e naquilo que elas e no desempenho destas pessoas. E provavelmente mais atentas ao que fazem. E mais atentas ao que fazem, sem dúvida. Porque assim, elas não querem errar, querem demonstrar que são capazes e por isso estão atentas a todo o trabalho que estão a desenvolver. A Cerce Marante é uma referência, uma entidade de referência na economia social pela qualidade das práticas nos serviços que vão prestando? Sim. Nós procuramos, e por isso a nossa visão é aquilo que acabou de dizer. A nossa visão é sermos uma cooperativa de referência na área da economia social. E para isso nós temos que ter, como eu costumo dizer, vários ingredientes. E o que é que são estes bons ingredientes? É a cooperativa ter sustentabilidade, a ter uma belíssima equipa de trabalho, a ter uma boa direção, a ter bons pais também, que é importante, a ter bons parceiros, ou seja, aquilo que nós chamamos os stakeholders, que é todo este conjunto de pessoas que fazem a instituição. Isto é como uma equipa de futebol. Eu posso ter um belíssimo treinador de futebol, comparado com uma direção de uma instituição, mas se eu não tiver uma boa equipa de futebol, bons jogadores, não vão fazer um bom treinador. Ou seja, há aqui um conjunto de coisas que é importante para depois dar um bom resultado. E a Cerce Marante, ao longo destes anos, o sucesso que tem tido deve-se ao facto de funcionar como uma família. Ou seja, tem uma belíssima equipa de colaboradores que dão o seu melhor no seu dia-a-dia, tem uma ótima direção e depois tem este conjunto de parceiros à volta da instituição que faz com que o trabalho seja realmente um trabalho de qualidade e, por isso, procuramos ser uma referência na área social. A instituição também inspira. A instituição procura também inspirar as pessoas, procura motivar os seus colaboradores, procura motivar os jovens que frequentam esta instituição. E tudo isto só pode ter bons resultados. Claro, como em tudo e como em todo lado, nem sempre é possível fazermos o nosso melhor. Não depende só de nós, depende de terceiros. Mas aquilo que nós procuramos fazer é
procurar sempre dar o nosso melhor para proporcionar o nosso melhor aos colaboradores e aos jovens que nós estamos a prestar este serviço, e a todos os parceiros que confiam em nós e que fizeram da Cerci Marante aquilo que ela é hoje. Porque, sem dúvida, se não fosse estes ingredientes, como eu estou a dizer, todos juntos de forma e a trabalhar em prol desta cooperativa, a Cerci Marante certamente que não é aquilo que é hoje. Fazem parte da rede social de Amarante. Como é esse projeto? Fazemos parte da rede social de Amarante. Sem dúvida que um concelho deve ter uma rede social. E isto de que forma é que depois é implementado? Há concertação social. Ou seja, esta rede tem uma função fundamental para coordenar todas as associações, todas as IPSS, todas as cooperativas existentes no concelho, para haver uma concertação a nível social, na intervenção na comunidade. Porque se não houvesse uma rede, dificilmente havia, se calhar, esta coordenação entre as várias instituições. Devemos saber que tipo de intervenção é que eu posso fazer, de que forma que eu vou fazer, e só desta forma é que vem de uma rede que coordene e dê pareceres sobre os projetos, porque é importante, quando fazemos uma candidatura, a rede social, o núcleo executivo, tem que dar um parecer sobre aquele projeto que a instituição vai apresentar. Se é fundamental, se é favorável, se realmente faz parte do diagnóstico social do concelho e se é importante para o concelho e se realmente as pessoas estão a necessitar desta resposta ou deste projeto. Ajudam-se uns aos outros em vez de pensar que cada um não está a tirar nada a ninguém. Sim, e isso é importante. O trabalho em equipa cada vez é mais fundamental. Aliás, o próximo quadro comunitário vem mesmo nesse sentido, que é os projetos que são feitos em conjunto, em parceria, vão ter outro tipo de valorização. E isso é importante. É importante as pessoas trabalharem em conjunto e não se fecharem cada um na sua, como costuma dizer, no seu quintal. No seu quintal, pois. Exatamente. Ou seja, o trabalho deve ser em parceria, deve ser em conjunto. Eu não tenho problema nenhum e eu gosto muito de aprender com bons exemplos. Para nós é um orgulho, e já aconteceu várias vezes, irmos ver outras realidades, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Procurar aquilo que realmente que outros já fazem e fazem bem, que têm indicadores de sucesso, de desempenho, que nos digam que isto é uma boa intervenção, fazer daquela forma. E então nós procuramos ir ver com os nossos olhos de que forma é que as coisas estão a ser trabalhadas, de que forma que estão a ser implementadas, para que nós possamos também fazer no nosso concelho, dentro da área que é a nossa missão. Que serviços na Cerci Marante foram implementando ao longo destes anos, 35 anos? Os nossos serviços, como eu disse, começou pelo centro pedagógico, que era a tal escola de educação especial. Depois acabamos por constituir outro serviço, que é o centro de atividades ocupacionais, que jovens que deixaram de estar na parte pedagógica passaram, e que também as suas limitações eram consideráveis, passaram para um centro de atividades ocupacionais. Depois também temos o Centro de Formação e a Reabilitação Profissional, onde jovens possam fazer uma formação profissional, em que depois tem também um estágio a nível da formação prática em contexto real de trabalho, que o objetivo, como eu dizia há pouco, que é depois a integração no mercado de trabalho. Temos o CAFAP, o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, em que temos uma equipa que trabalha essencialmente no domicílio, trabalha com famílias que apresentam déficits, apresentam alguns problemas que necessitam de ser trabalhados por uma equipa multidisciplinar. O Centro de Recursos para a Inclusão, que é uma equipa técnica que trabalha diretamente nas escolas, ou seja, está a apoiar os alunos com terapias. Isto é um acordo que nós temos com o Ministério da Educação e depois que culmina com o facto de estarmos a apoiar as escolas com estes séculos. Por exemplo, Jorge Pereira, o Centro de Formação e Reabilitação Profissional é dirigido a quem? Como é que selecionam as pessoas para estarem lá?
É dirigido a jovens que acabam a sua escolaridade obrigatória e depois não têm outro tipo de resposta, e são jovens têm que ter uma limitação ou incapacidade para que possam frequentar esta estrutura. Eles a terminam e são encaminhados ou através da escola, ou através do médico de família, ou através de outro serviço da área social, ou da área da psiquiatria, que também acontece, são encaminhados, ou até por iniciativa própria, que o pai teve conhecimento ou a mãe desta resposta e procuram-nos e vão fazer essa inscrição. São jovens, como acabei de dizer, que têm as suas limitações ou incapacidades e que possam depois desenvolver uma formação que possam mais tarde ser integrados no mercado de trabalho. Que tipo de formação especificamente têm lá? Temos formação a nível de assistente administrativo, cozinheiro, temos a nível de serviços... Carpintaria? Sim, que o nome, a nomenclatura... Não é esse, é outro nome, mas para que as pessoas entendam, é carpintaria. Temos que é acabamento de serviços também. Temos vários cursos neste momento. Temos um muito recente que é de modista também, costureiro modista, que está a ser, por acaso, um sucesso, que ainda agora tivemos uma festa de Natal em que os próprios formandos fizeram os seus vestidos e também as roupas, as meninas fizeram vestidos para que pudessem desfilar com a sua própria roupa que fizeram. Acho que foi um sucesso. Ficam surpreendidos com os trabalhos que são lá feitos? Sem dúvida, porque é um orgulho, porque quando se aplicam realmente naquilo que fazem e fazem com amor, só pode ser um bom trabalho. E aquilo que tem acontecido ao longo destes anos é que é um orgulho muito grande naquilo que as pessoas, quer os jovens, quer os colaboradores, fazem com estas pessoas. E por isso só pode dar um bom resultado. O Centro de Atividades Ocupacionais é dirigido especialmente a quem? Aqui o Centro de Atividades Ocupacionais é dirigido a pessoas, a jovens que têm mais dificuldades, têm mais limitações. Temos um Centro de Atividades Ocupacionais mais a nível terapêutico, para aquelas pessoas que têm mais dependência, que têm mais limitações, e depois temos um CAU mais a nível semiprodutivo, ou seja, a nível de trabalhos, de atividades que são capazes de desenvolver, a nível da pintura, a nível das madeiras, tem outro tipo de atividades e nós temos este serviço dividido nestas duas vertentes que são importantes para aquelas pessoas que têm mais ou menos autonomia. Depois, o trabalho que fazem de apoio familiar e aconselhamento parental é tudo feito fora da Serra Cimarante? Sim. Há muita gente a precisar desse apoio? Há algumas pessoas que necessitam deste acompanhamento. Este trabalho é essencialmente feito em casa, no domicílio, com este tipo de famílias. O trabalho não é só direcionado também para os pais, mas também para as crianças que estão neste agregado familiar. É todo feito um trabalho importante e fundamental no dia-a-dia por esta equipa. E realmente existem muitas situações que precisam deste apoio e deste trabalho destas técnicas. Mas é conduzir as pessoas para que sítio? É recomendar? O que é fazer concretamente? Há um conjunto de atividades que é feito com este tipo de pessoas. Vou-lhe dar um exemplo a nível de competências parentais. Nem sempre eu posso fazer algo que não aprendi. E há famílias que não é o facto de não saberem, mas nunca aprenderam, porque nós aprendemos por modelos, aprendemos por aquilo que nos ensinam. E se eu nunca aprendi, eu não consigo fazer um comportamento tão simples com o meu filho.
E estas famílias, algumas apresentam algumas limitações, às vezes a lidar com situações com os filhos. E então esta equipa trabalha este tipo de competências parentais que são fundamentais, dando indicações de como é que se deve fazer e auxiliando no dia-a-dia. E isto para quê? Para que elas possam aprender. E até facilitar o vosso trabalho depois. Exatamente. Conseguem saber com o vosso utente que qualquer coisinha em casa não está a correr bem? Às vezes. Conseguimos perceber que alguma coisa não está bem e por isso também facilita o trabalho, e o objetivo da equipa estar a desenvolver esse trabalho é para, ou seja, colmatar aquela situação, aquela lacuna. Não se pretende que aquela família fique eternamente a ser apoiada. Aquilo que nós queremos é que aquela família ganhe autonomia naquelas dificuldades, naqueles déficits que apresenta, para que no futuro possa fazer as coisas sem que tenha esse apoio. O objetivo também é esse, é a pessoa deixar depois no futuro de depender de terceiros.